Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre, uma parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. Hoje nós vamos tratar de um tema interessante, importante e atual relacionado à educação, que é a educação inclusiva. Para falar com a gente sobre este importante tema, nós convidamos o tradutor de Libras, o intérprete de Libras do Instituto Federal do Sul de Minas, Cláudio Soares de Souza. Ele está aqui, vai conversar hoje com a gente um pouquinho sobre esse tema, como eu disse, né, muito importante para os dias atuais. E vamos ver quais são as ações que já estão em curso quando o assunto é educação inclusiva. Muito bem, vamos conversar com o Cláudio. Muito prazer em recebê-lo, viu, Cláudio? Obrigado por aceitar o nosso convite e por vir tratar de um tema tão importante como esse. Prazer é todo meu, Evandro. Bom, quando a gente fala em educação inclusiva, o que a gente pode deduzir disso? Ou seja, qual seria o conceito adequado quando a gente fala nesse tema? Evandro, o próprio nome dá uma visão geral para nós do que se trata. Por exemplo, educação inclusiva é uma educação que inclui. Nada mais é do que um processo que amplia a participação de todos os alunos, independente de sua necessidade, de sua deficiência, de sua particularidade, singularidade, no processo de escolarização. Ou seja, seria como se a gente passasse a entender a escola como um ambiente para receber a todos e que os obstáculos que, por exemplo, a escola vem a ter e que, de repente, impede que ela receba alguns, tenham que ser vencidos. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Então, o objetivo da educação inclusiva é que o aluno cresça, tenha satisfação pessoal e seja inserido na sociedade. Tá, você poderia dar alguns exemplos de educação inclusiva, ou seja, do que pode ser feito, ou que tipo de situação que nós poderíamos considerar educação inclusiva, só para que os nossos telespectadores possam entender um pouco melhor? Por exemplo, a educação inclusiva, ela abrange várias etapas, ela é bem ampla. Vou dar um exemplo no meu caso como tradutor e intérprete de Libras. Quando chega um aluno surdo na escola, com certeza a barreira ali é linguística. Então o tradutor, ele ajuda esse aluno a ultrapassar essa barreira. Né? Ele traduz para Libras, que é o idioma oficial dos surdos no Brasil, ele traduz tudo que o professor passa e ele também serve como intermediador nesse processo, né, de escolarização. Você já, na sua experiência como tradutor e intérprete de Libras, e especialmente voltado para a educação, você já chegou a trabalhar em sala de aula com alunos e fazendo essa tradução simultânea do professor para o aluno naquele momento? Trabalhei sim, trabalhei 2 anos antes de entrar aqui no Instituto. E como é que é essa experiência? Assim? É uma coisa assim, imediata mesmo? O entendimento é pleno? Como que é essa troca? Ou como que é interpretar isso para um aluno? Assim? Porque para a gente que não tem essas dificuldades, ou seja, a gente não tem o problema da surdez, parece que às vezes chega a ser impossível pensar em um intérprete ali fazendo a tradução simultânea de uma aula, de coisas tão particulares, de um vocabulário tão particular assim, né? Como é que é essa experiência? Bem, Evandro, impossível não é, mas não quer dizer que seja fácil. Por quê? Não necessariamente, por exemplo, todo aluno que chega, não necessariamente ele sabe Libras. Por exemplo, às vezes a família não quisesse que seu filho aprendesse língua brasileira de sinais, ou por falta de informação. Então, algumas vezes, o aluno chega sem saber Libras. Então, aí é um outro processo. A gente tem que trabalhar junto com professores de apoio para que esse aluno aprenda Libras, para que assim eu possa traduzir as aulas e ele possa tirar pleno proveito. Também, assim, o intérprete, por melhor que ele seja, ele não consegue passar 100% o que o professor está passando. É claro que acontece uma perda de informações que a gente tenta contrabalançar com professores de apoio. Tá certo. Então acontece de ter essa perda de informação, mas o resultado no final, se for trabalhado com professores de apoio, se for trabalhado com toda a estrutura necessária, humana e física, vai acabar sendo um resultado muito positivo. Com certeza, resultado muito positivo. Um aluno surdo hoje,
com essa possibilidade do tradutor, intérprete de Libras, ele tem todas as possibilidades de frequentar uma escola regular. Todas as possibilidades, sem dúvida. Tá certo. Bom, a nossa Constituição Federal, Cláudio, diz o seguinte, até vou ler aqui, né, porque são textos legais, né, às vezes a gente se confunde, mas assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação. Esse é um princípio da Constituição de 1988, né? Mas a gente sabe que isso ainda não é uma realidade para milhares de jovens no Brasil. Na sua experiência, como é que você vê essa questão? Está assegurado? Assegurado está. Isso não quer dizer que aconteça de fato. Não está realizado? Sim. Poderíamos falar aí do sistema educacional como um todo, poderíamos falar de políticas públicas, o que deu certo, o que deu errado, e perderíamos horas e horas e talvez não chegaríamos a um consenso. Mas eu vejo assim, que talvez um dos problemas de instituições de ensino, instituições federais, como é o nosso caso, a publicidade é fundamental. Por exemplo, existem programas políticos de acesso, existem cotas de vagas, mas isso tem chegado a realmente quem precisa? Talvez este seja um dos problemas, talvez seja no nosso campo limitado o maior problema. E pelo que eu percebo no Instituto Federal do Sul de Minas, nós trabalhamos para vencer isso. Né? Investimos muito em propaganda, em rádio, outdoors. Temos um programa que nós, do Instituto, visitamos as escolas públicas, municipais, estaduais, para explicar como funciona esse processo de acesso, dizer que a escola está aberta para todos. Então, nós estamos trabalhando, podemos dizer assim, que na contramão do que tem acontecido nos últimos anos, exatamente para que esse direito seja assegurado. Agora, você já trabalhou em escolas estaduais e hoje trabalha numa instituição federal de ensino. Quer dizer, é notório que quando a gente fala de uma instituição federal, nós estamos falando de uma instituição que tem um aporte financeiro bem maior do que escolas, por exemplo, mantidas pela rede estadual ou pelas redes municipais. O que, naturalmente, vai, quem sabe, assegurar esse direito à inclusão dos alunos. Porque a gente percebe, por exemplo, no Instituto Federal, se chegar um aluno cego, ele vai ter toda a possibilidade, né, com a sua deficiência visual. Quando chega um aluno surdo, tem essa possibilidade. Quando chega um cadeirante, tem essa possibilidade. Ou seja, essa questão orçamentária é muito importante, porque esses recursos que vão garantir a inclusão dessas pessoas, muitas vezes são caros, né? Sim, realmente. São recursos que demandam muito dinheiro. Por exemplo, se tratando em intérprete de Libras, qual é a diferença? Por exemplo, no Instituto Federal, quando eu cheguei aqui, em 2014, eu vim para a reitoria. Os intérpretes que foram direto para o campus não necessariamente tinham um aluno surdo esperando. Então, ele foi primeiro, fez esse processo, né, de talvez tornar claro a cultura surda, fez um trabalho com funcionários, com professores, ensinando Libras básico, para que quando o aluno surdo chegasse à instituição, já teria um certo suporte. As escolas estaduais e municipais, exatamente por causa de recursos, acontece o contrário. O aluno surdo chega primeiro, aí vai-se atrás do profissional. Atrás de um profissional de Libras. Isso. E isso demora, leva tempo. Muitas das vezes o aluno surdo fica sem intérprete meses, anos, até se encontrar o profissional. Então nós do Instituto temos uma política diferente. Primeiro trazemos o intérprete para que depois o aluno venha. Tá, como é que os profissionais da educação podem contribuir para que essa inclusão aconteça? E aí agora eu não estou falando só de surdos, que é o teu caso específico, que você é um intérprete de Libras. Mas lógico, você está lá na assistência ao educando e você tem acesso também a outras questões envolvendo educação inclusiva. Quais são as principais ações dos profissionais que podem ajudar a que essa inclusão aconteça de fato? Evandro, conforme eu disse, o campo da inclusão é um campo extenso. Então, cada necessidade especial de atendimento demanda cuidados, ações para aquela necessidade especial. Isso gera conhecimento. Isso, pelo contrário, depende de conhecimento. Então, como os profissionais podem lidar?
Por exemplo, independente de qual necessidade especial o aluno tenha, ou o próprio servidor, e ele chega à instituição, eu acredito que os profissionais exige um esforço, um mínimo conhecimento. Boa vontade, pelo menos, Uma boa vontade é o mínimo, né? Para que aprenda um pouco daquela necessidade, né? Tenha um pouco de conhecimento. O que precisa? O que depende de mim para que esse aluno ou servidor seja bem recebido, eu possa favorecer para o seu local de trabalho ou para o processo de aprendizagem. Então, eu acho que o conhecimento é talvez a maior dificuldade e que os profissionais envolvidos neste processo possam buscar tal conhecimento. E o que às vezes não acontece, porque muitas vezes, vamos pegar especificamente um professor na realidade brasileira, que está sempre muito atribulado, sempre cheio de obrigações, sempre cheio de aula. Quando chega um aluno que tem ali alguma necessidade especial, talvez esse professor não esteja preparado e ele às vezes não tem a boa vontade, ou não tem o tempo, ou diz que não tem o tempo, de ali buscar o conhecimento necessário para trabalhar com aquela questão, né? Então, buscar esses conhecimentos é importante, quer dizer, fazer cursos, se especializar, se qualificar no atendimento às pessoas especiais, né? Sim, com certeza. Talvez, conforme você mesmo já disse, não é culpa só do professor, né? O Estado, a instituição federal, ela precisa, né, dar todo esse suporte para o profissional. Mas também a parte que que trata o profissional em si, ele precisa ter essa boa vontade para buscar tal conhecimento. Tá, e quais são as áreas da inclusão que você identifica, assim, que existam mais barreiras e que a gente ainda está mais atrasado para a gente vencer nas nossas escolas? Eu não vou saber precisar qual a modalidade e a barreira tem um grau de dificuldade maior. Por exemplo, quando nós tratamos de barreiras físicas, por exemplo, chega um aluno cadeirante, um servidor cadeirante. Talvez as barreiras físicas aí, elas se tornam um grau de dificuldade muito grande. Vou te dar um exemplo. Existem campos da nossa instituição que são muito antigos. Então, provavelmente não tem rampa de acesso, corrimões. Então, assim, isso demanda verba para que se possa fazer reformas e se adequar. E isso tem um grau de dificuldade muito grande. No caso de Libras, a barreira linguística. Então, ensinar Libras para todos demanda tempo, recursos, boa vontade. Então, eu acredito que cada necessidade especial, cada deficiência tem o seu grau de dificuldade. No caso específico de Libras, né, como você disse aí, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Ensinar Libras para todos. Quanto mais pessoas souberem a língua brasileira de sinais, é língua mesmo, né? Não é linguagem. Não, né? é língua. Língua brasileira de sinais, depois eu quero falar disso. Quanto mais pessoas souberem a língua brasileira de sinais, menor será a barreira para um surdo dentro da escola. Porque ele não vai se comunicar só com o intérprete, ele poderia se comunicar com bem mais pessoas, com um universo mais amplo de possibilidades, né? Com certeza. Sinceramente, não haveria barreiras. Né? Se essa barreira linguística fosse quebrada, não existiriam barreiras. Por exemplo, Evandro, eu acredito que é importante salientar. O surdo, o surdo, ele não quer um intérprete de Libras, ele quer uma escola bilíngue. Seria o melhor para ele. Então, nós trabalhamos na cultura surda para que existam escolas bilíngues. E aí realmente não haveria barreiras de maneira nenhuma. Você tem noção ou conhecimento de alguma escola bilíngue no Brasil, na rede federal, ou mesmo escolas da rede particular? Isso já é uma realidade no Brasil, mesmo que seja pontual, mesmo que seja em alguns lugares apenas, isso já existe? Existem escolas bilíngues em São Paulo, escolas estaduais, escolas municipais. Na instituição federal, eu sei do campus Palhoça, do Instituto Federal de Santa Catarina, que é um campus bilíngue, e quando a gente fala em campus bilíngue, a gente pensa assim, então é um campus só para surdo? Não, é para todo mundo. Para todo mundo. Assim como existem escolas bilíngues, não necessariamente é destinada a pessoas daquele segundo idioma. Não.
é para todos, mas que ocorra esse intercâmbio linguístico. Tá certo. Muito bem, este é o programa Educação em Foco aqui da TV Câmara, uma parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo comercial, para falar um pouquinho mais sobre educação inclusiva. Não saia daí, a gente volta já. Você quer falar? A Câmara Municipal de Pouso Alegre quer te ouvir. Para que serve a ouvidoria da Câmara? A ouvidoria serve para você fazer críticas, elogios, reclamações ou pedir informações aos vereadores ou qualquer outro setor da Câmara Municipal. Mas como que eu faço para ter o contato com a ouvidoria? Você pode mandar um e-mail para a ouvidoria, ouvidoria@cmpa.mg.gov.br. Entrar na nossa página no site da Câmara Municipal, ligar para o telefone 35 3429 6521 ou ainda vir pessoalmente à Câmara Municipal, na Avenida São Francisco, número 320, Primavera. Participe do desenvolvimento da sua cidade. A ouvidoria está pronta para atender você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Debates, entrevistas, entretenimento, jornalismo, cultura e utilidade pública. Há 6 anos no ar. TV Câmara de Pouso Alegre, agora também na internet. TV Câmara, a cada dia mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Educação em Foco aqui pela TV Câmara de Pouso Alegre. Este programa que é uma parceria com o Instituto Federal de Ciência, Tecnologia, Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Hoje o nosso tema é Educação Inclusiva e nós estamos recebendo o Cláudio, que é o tradutor e intérprete de Libras da reitoria aqui do Instituto, a reitoria que fica em Pouso Alegre, uma unidade administrativa, mas nós também temos os tradutores e intérpretes de Libras em várias unidades, nos campi, né, ou seja, nas escolas propriamente ditas do nosso instituto. E o Cláudio está falando com a gente sobre esse tema, um tema que, com certeza, existem muitas questões a serem perguntadas, a serem tratadas, e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Bom, Cláudio, eu gostaria de conversar com você agora sobre questões de educação inclusiva que vão além disso que a gente chama de deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, né? Que seriam essas questões da audição, da visão, da mobilidade, mas nós temos também questões envolvendo a inclusão de diferentes religiões, ou seja, de adeptos de diferentes religiões, de diferentes etnias, de orientações sexuais. Todas essas questões, elas estão envolvidas na educação inclusiva e como que é possível tratar isso? Como que as escolas deveriam, ou pelo menos no seu conhecimento, como que você acredita que as escolas deveriam tratar isso em sala de aula? Bem, Evandro, sim, toda essa temática está envolvida em educação inclusiva. Você me perguntou como esses temas, né, etnia, religião, orientação sexual, devem ser tratadas em sala de aula. Eu acredito que da mesma maneira que se trata outros temas, de uma maneira respeitosa, de uma maneira ética e sem preconceitos, levando em consideração a todos os alunos, de uma maneira igualitária. Da mesma forma que tratamos certos temas, esses temas devem ser tratados sem parcialidade, né? Tratar de maneira imparcial. Tentar quebrar talvez alguns tabus envolvendo, né, principalmente questões religiosas e outras, né, que às vezes a escola acaba não tratando disso por não querer se envolver em polêmicas. Mas, de repente, a escola pode tratar o respeito à diversidade religiosa, pode tratar o respeito à diversidade sexual e
mesmo assim não se envolver em polêmicas, né? Sim. O respeito, eu acredito que é a base de tudo para uma sociedade inclusiva. Não é, Evandro? Então, eu acredito que ensinar o respeito é um dever também da escola. Isso não vem apenas da família, né? Dos pais, avós, enfim. Isso deve ser tratado na escola. Ensinar aos alunos a tratar de maneira respeitosa o diferente. Você faz parte do NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais. Como é que funciona isso no Instituto? Evandro, todos os institutos federais do Brasil têm esse núcleo, o NAPNE. No nosso caso, o Instituto Federal do Sul de Minas, o NAPNE é composto por uma equipe multidisciplinar. Cada campus tem os seus participantes, que de uma forma conjunta formam o NAPNE, esse núcleo de atendimento. Então, quando um aluno chega com uma determinada necessidade especial, esse aluno é encaminhado para o NAPNE e o NAPNE vai trabalhar ações afirmativas no processo de escolarização deste aluno. Tá certo. Então, nós temos vários agentes trabalhando no Instituto Federal e o NAPNE, ele é basicamente uma triagem que é feita quando chega um aluno e é identificado nele uma necessidade. Então, o NAPNE vai trabalhar com aquele aluno, identificar essa necessidade especial e ver quais os profissionais e quais as práticas que vão ser trabalhadas. E nós temos uma quantidade grande de alunos com necessidades especiais hoje sendo atendidos no Instituto Federal. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, temos, eu não vou saber te precisar quantos números, né? Mas existem sim. É claro que a equipe de cada campus trata dos seus respectivos. Temos uma aluna surda no campus de Passos e temos vários alunos, né, que têm uma necessidade especial que precisa ser tratado de uma maneira específica. Esse NAPNE, esse núcleo, ele é composto de uma equipe multidisciplinar, conforme eu já te disse. Psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, professores, intérpretes de Libras. E essa equipe está pronta, sim, para receber tais alunos. Como é que o Instituto Federal do Sul de Minas trata a questão da acessibilidade? E aí eu estou falando das barreiras físicas, né? Quais as adaptações que o Instituto já conta em sua estrutura quando a gente fala nessas barreiras? Evandro, no meu caso, Libras, todos os campi estão, assim, abriu-se concurso para que essa vaga de tradutor e intérprete de Libras seja preenchida. Então, por exemplo, nós já temos intérpretes na reitoria, no campus Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e agora em Confidentes. Então, os campos que ainda não têm esse profissional já vai abrir concurso para que sejam preenchidas, conforme eu já te disse, mesmo não tendo aluno surdo. Então, isso já é um avanço muito grande. O que eu sei também é que todos os projetos de engenharia, projetos novos, eles sim têm se adequado a eliminar barreiras físicas, que talvez atrapalhariam alguém que tem uma baixa mobilidade, algum cadeirante. Então, todos os novos projetos estão sendo adequados. E projetos antigos, todas as reformas que envolvem estes prédios, também sim têm pensado em eliminar tais barreiras. É importante dizer que o Instituto Federal do Sul de Minas ele é composto por 8 campos que estão espalhados em 8 cidades do interior aqui de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais, e ele conta tanto com campos em que todas as estruturas foram feitas após 2008 e campi que tem estruturas que foram feitas no meio do século XX e até, no caso de Inconfidentes, no início do século XX. Eu não sei se você vai saber me dizer assim, quando que essa questão da inclusão começou a ser tratada com mais afinco, mas a grande parte dos nossos prédios, principalmente dos campi pré-expansão, esses que são da metade do século passado, quando eles foram construídos, quer dizer, não havia a menor preocupação com essa questão de inclusão, né? Então, é um desafio a ser vencido agora, né? Um grande desafio, com certeza. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo,
do campus Inconfidentes. É um prédio muito antigo e que qualquer reforma para se adequar, ele é trabalhoso. Como não é minha área, então assim, eu acredito que envolva um duplo trabalho ao se pensar em reformar, né? Preservar o patrimônio, manter a estrutura e, ao mesmo tempo, garantir a acessibilidade. Bom, e o vestibular do Instituto? Porque 5% das vagas são destinadas a deficientes físicos. Como é que os vestibulandos que se enquadram nesses 5%, eles devem proceder? Tem que ter uma comprovação, tem que ter um laudo médico. Como que funciona o acesso de deficientes físicos, não às instalações, mas sim aos cursos ofertados pelo Instituto Federal? Então, sim, precisa sim de laudo, de comprovante que tem tal deficiência. Um comprovante original, atualizado. E o vestibulando que vai concorrer, né, que vai fazer a prova do vestibular, no ato da inscrição, tem uma aba no sistema que trata disso, que ele vai especificar a sua deficiência e depois vai enviar para a COPESE esse laudo médico comprovando tal deficiência. O NAPNE do campus vai analisar essa documentação e vai certificar se ele vai poder participar dessa concorrência, desses 5%, ou se ele vai para ampla concorrência. Tá. E agora, quando um candidato a algum curso do Instituto, ele vai fazer um vestibular e ele tem uma deficiência, ele já é garantido a ele um atendimento especial na hora da prova. Ele pode solicitar condições especiais para realizar a prova. Que tipo de atendimento é possível solicitar para fazer uma prova do vestibular no IF Sul de Minas? Amplo. Cada necessidade tem o seu atendimento diferenciado. Por exemplo, no caso do surdo, ele pode solicitar um intérprete de Libras. No caso do cego, ele pode solicitar um ledor, um escritor na hora da prova. Quem tem déficit de aprendizagem ou alguma dislexia, ele pode também pedir um ledor da prova, alguém que esteja do lado. Então, assim, é um campo amplo. Mas o mais interessante, quando nós tratamos de atendimento diferenciado, Evandro, na hora da inscrição, a gente pode, o aluno, o vestibulando, ele pode especificar tal necessidade. Mesmo que essa necessidade não seja rotineira, né, do nosso cotidiano. Então a COPESE, junto com o NAPNE, vai analisar a real necessidade e vai fornecer, sim, o que for necessário para que o vestibulando ele faça uma boa prova. Tá certo. Uma questão interessante que tem a ver com a sua área, que é a área de sinais, né? A tradução, intérprete de sinais. Tem uma diferença aí entre língua e linguagem, e que num curso que nós fizemos, né, estamos promovendo lá pela Diretoria de Educação à Distância, esse tema foi abordado. Queria que você trabalhasse um pouquinho aqui com a gente, falasse um pouquinho sobre isso. Por que eu não posso ou não devo dizer linguagem brasileira de sinais, porque muita gente diz isso, e eu devo dizer língua brasileira de sinais, Libras? É uma dúvida, né? Muitas das vezes a gente se pergunta, é língua brasileira de sinais ou linguagem brasileira de sinais? Tanto é que nas instituições federais, o nosso código de vaga é linguagem brasileira de sinais. Então foi formulado de maneira errônea. Mas o certo é língua brasileira de sinais. Por que não linguagem? Porque é um idioma, Evandro. É simples a resposta. Língua brasileira de sinais ou idioma brasileiro de sinais. Então, a Libras é uma língua com todas as características que qualquer idioma possui. A semântica, a pragmática, enfim, é um idioma completo. A diferença é que é uma língua visual espacial, mas é um idioma. Não é uma língua falada. Porém, é uma língua. Sim, sim. E linguagem é muito amplo, né? Por exemplo... Qualquer mímica poderia ser uma linguagem de sinais. Sim, linguagem a gente poderia deduzir como qualquer forma de comunicação. Por exemplo, quando nós vamos em alguma exposição de arte e vemos um bom quadro, é um tipo de linguagem, mesmo que não tenha palavras. Então,
quando nós falamos de linguagem, é amplo. Língua não, é um idioma com as suas características. E Libras se enquadra. E suas regras. A Libra tem regras. Regras gramaticais, como qualquer outro idioma. Então tá certo. Que dica que você poderia deixar para professores, educadores em geral, né, para que a inclusão aconteça de fato nas escolas, Cláudio? Evandro, todos nós queremos uma sociedade inclusiva. E eu acredito que tudo começa na escola. Que esse eixo educacional talvez seja o eixo principal dessa mudança na sociedade. Então, todos os profissionais envolvidos na educação, professores, enfim, todos os profissionais, eles têm sim uma certa responsabilidade para com a sociedade. E quando nós falamos de sociedade inclusiva, temos que ter sim uma escola inclusiva que inclui. E isso demanda esforço, demanda tempo. E a dica é que todos nós tiremos algum tempo das nossas vidas, dos nossos afazeres, para que, quem sabe, podemos aprender Libras, podemos aprender um pouco de Braille, do que envolve essa cultura dos cegos, né? O que envolve o mundo dos cegos, talvez uma outra deficiência, talvez uma outra necessidade especial. Então, ter conhecimento dessas modalidades, com certeza, nos ajuda a ser pessoas que incluem outras pessoas no nosso mundo, no nosso campo. Fora da escola, como que você acha, ou como que você avalia que seja hoje no Brasil, na sociedade brasileira, e aí eu vou pegar a tua área específica para a gente não fazer muita conjectura, mas como que você avalia que é o dia a dia de uma pessoa surda hoje no Brasil? Evandro, em grandes centros, quando nós temos comunidades surdas e os pais têm esse conhecimento, a vida do surdo ela é muito mais fácil. Por quê? Quando uma criança nasce surda ou perde a audição quando muito nova, é importantíssimo ela aprender o idioma dela, a Libras. Nem sempre isso acontece. Então, Libras, mesmo que as pessoas como um todo não tenham conhecimento, mas só da criança, do jovem, estar inserido numa comunidade surda com seus pares, com certeza isso favorece muito ao seu desenvolvimento. Quando nós pegamos pequenas cidades, cidades de interior, essa realidade é um pouco diferente. Então nós vemos crianças surdas, jovens surdos apartados da sociedade, não trabalham, não têm um convívio social, e isso é muito triste. Então, eu acredito que tem muita coisa para progredir ainda. Uhum. E, com certeza, quando nós falamos do idioma e a gente quebrar essa barreira linguística, com certeza vai ser um começo para que o surdo seja inserido na sociedade de uma maneira igualitária, de uma maneira total. Com certeza. A gente fala sobre isso e a gente faz um programa, né? Estamos fazendo aqui o programa e, obviamente, aqui nós estamos falando para pessoas que não são surdas, porque elas não vão ter a tradução de Libras, né? A gente ainda não tem a possibilidade de fazer isso o tempo todo, seja na televisão, seja em outros veículos. É bem difícil ainda, né, para todo mundo isso, né? Com certeza, é bem difícil. Normalmente as legendas são muito pequenininhas, né? Por exemplo, um surdo vai assistir a televisão e tem uma legenda, ele tem que ficar a 15 centímetros da televisão para que ele possa enxergar. Então, a gente espera que isso mude com o tempo, né? Por exemplo, eu acho importante dizer isso, Evandro. Libras é o segundo idioma oficial do nosso país. Normalmente, quando nós temos relatos de outros países em que se tem mais de um idioma oficial, normalmente os cidadãos daquele país sabem aqueles idiomas, né? No Canadá, sabe-se francês e inglês, por exemplo. Sim. Né? Na Armênia, se fala mais de 3 idiomas, né? Uhum. Então, espera-se de nós também isso, né? Já que é o segundo idioma oficial do nosso país, por que não ser, talvez, uma obrigação nossa aprender tal idioma? De cidadãos. De cidadãos. Isso Cláudio, mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por aceitar o convite, vir aqui trabalhar com a gente um tema tão importante como a educação inclusiva. Eu que agradeço, Evandro, pela oportunidade. Tá certo.
Nós estamos encerrando aqui mais uma edição do programa Educação em Foco. E veja bem, né, o que disse o nosso entrevistado de hoje. Quem sabe não vire uma obrigação de cidadão aprender um pouco mais sobre a língua brasileira de sinais. O Instituto Federal do Sul de Minas disponibiliza no seu canal do YouTube um vídeo institucional que está traduzido na língua brasileira de sinais, para que as pessoas que tenham a deficiência auditiva possam saber um pouco mais sobre a nossa instituição. E também agora o vestibular de 2017, que vai acontecer logo logo, também tem um vídeo na língua brasileira de sinais que traz informações que estão lá no edital do vestibular. É importante que você saiba disso. Para você, uma excelente semana. A gente se encontra na próxima quinta-feira em mais uma edição do Educação em Foco aqui pela TV Câmara. Um abraço e até lá.